Bom, pessoal, boa tarde. Prazer, meu nome é Branca. Eu vou estar aqui com o Rodrigo hoje, que eu vou conduzir um pouco algumas perguntas, porque senão ele vai ficar aqui horas contando a história deles para vocês, tá? Então, eu vou chamar ao palco o Rodrigo Fernandes, é o gato, tá? Ele é influenciador, empreendedor, tá? Hoje ele conta com mais de 15 milhões de seguidores, somando suas redes sociais, né? 9 milhões de inscritos no YouTube, 4,4 milhões no Instagram. E aí ele veio hoje para contar um pouco dessa trajetória dele, dividir um pouco os aprendizados, principalmente como influenciador, e contar um pouquinho como que como que ele se embrenhou nessa creator economy, etc. Rodrigo, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom? Vamos cumprimentar essa galera? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde todo mundo. Da hora, legal. Pessoal, Rodrigo, eu queria que você começasse contando para mim. Eu quero primeiro falar com o El Gato. El Gato, é verdade verdadeira que você veio de Rondônia? Graças a Deus a gente nasceu em Rondônia, eu e mais umas 10 pessoas, foi o suficiente para popular lá. Fazem 31 anos que eu nasci em Rondônia. Tem 2 criadores bons em Rondônia, o Watson e o Willam. Só que eles moravam muito longe, tipo uns 30 mil quilômetros, e eles eram vizinhos. Então, literalmente, você chegou nessa coisa de internet, de influenciador, quando era tudo mato. Era tudo mato, tipo, bem parecido com Rondônia. Mas você já me contou... Gente, eu sou suspeita porque eu conheço bem a história do Rodrigo, tá? Então, Rodrigo, e essa história de começar no universo gospel, começar na igreja? Você era, assim, crente mesmo? Como que é? Conta isso para nós. Não, foi assim, ó. Eu fui criado de uma forma muito solta, então, tipo, com 12 anos de idade, eu não tinha horário para voltar para casa, era muito livre, muito solto e tal. E acabei sendo convidado para ir para um culto, né, evangélico. Minha avó já era evangélica, né, minha família tinha essa base cristã. Fui para a igreja com 12 anos de idade, eu achei muito legal, gostei do movimento, da cultura. Tipo, eu fui muito abraçado pela igreja assim, no começo. E rapidinho assim o pessoal achou que eu deveria pregar, que eu tinha que estar pregando, que eu tinha que estar na frente da igreja, ministrando e tal. E aí fui estudar pregação, estudar teologia também, tudo dentro da igreja. E Nossa, aí comecei a me desenvolver. Leu a Bíblia inteirinha, literalmente. Eu li a Bíblia 7 vezes, inteira. De cabo a rabo. Eu gosto muito do negócio, assim. E aí te descobriram como pregador? Não, tipo, eu já pregava sozinho nas células, visitava a casa de um pastor, de um amigo, aí já soltava uma pregação ali, aleatória. Aí você falou assim, você tem talento, você tem unção, né? Você foi chamado para pregar. E aí comecei a pregar e aí desenvolvendo a minha oratória, a minha capacidade de comunicação, né? Tipo, perdendo o medo de estar na frente do público. E aí fui me desenvolvendo como comunicador, né? Com o tempo eu comecei a ir para o lado do humor, né? Até durante as pregações eu percebi que eu podia fazer dar uma salpicada ali no humor, não levar tão a sério tal assunto, porque a igreja, eu acho que muitas das vezes os temas, né, as pregações, tem muito tabu também, então é um clima mais sério. E eu descobri que com o humor eu conseguia quebrar isso e ainda prender a atenção da galera durante os cultos. Aí você descobriu o YouTube, você começou a subir os vídeos lá. O YouTube foi assim, né? Eu já pregava, eu falei assim, vou upar minhas pregações no YouTube, né? Então esse foi o primeiro propósito que eu fui criar o YouTube. Só que com o tempo eu comecei a estudar a plataforma, estudar os conteúdos, entender o que estava sendo publicado, tudo dentro dessa área de gospel. Achei alguns vlogs gospels também, eu achei muito legal. Falei, poxa, eu acho que ao invés de pregação que era metade humor, metade sério, eu vou fazer só humor, né? Porque até nos negócios que eu postava, eu percebi que os trechos de humor eram os que tinham comentário, é o que a galera comentava sobre, então acho que o humor chamou mais minha atenção. Aí eu criei um canal gospel para fazer humor. No começo eu usava um gatinho, já viu aquele gatinho amarelo que você fala, ele repete? Lembro. Você lembra desse gatinho? Então, eu falava, ele repetia e eu criava alguns vídeos só com esse gatinho sem aparecer. E aí fui postando, aí lançou o tal dos direitos autorais, né, lá para 2012, eu acho, para o YouTube, 2013. Nossa. E aí lançaram direitos autorais no YouTube e eu comecei a perder a monetização. Falei, poxa, agora eu não vou poder mais pregar com o gatinho, eu tenho que pregar com eu, né? E eu falava para as pessoas que era o gato e ninguém acreditava. Eu falei, eu sou o gatinho aí, porque o gatinho era bem viral.
E aí ninguém acreditava. Aí surgiu o nome É o Gato, né? Porque eu era o gatinho, mas ninguém acreditava, né? Que era eu. Aí eu falei, não, eu sou o gato. Mas você é bem gatinho mesmo, né? Veja bem, mas aí, assim, quanto tempo demorou para o teu canal crescer, para você perceber, assim, você também mudou de cidade, né? Ó, tipo, em Rondônia, o melhor emprego que eu ia conseguir arrumar me pagava 600 conto. Então, tipo, eu com os gatinhos, eu ganhava $50. Na época, o dólar era 2 conto ainda, não estava tão alto. Era 1 e pouco, 2 conto. Mas não precisava sair de casa, estava trabalhando em casa. Então, eu comecei a pensar em como que eu vou ter mais views para alcançar mais pessoas. E daí que eu pensei, poxa, esse negócio pode virar uma profissão para mim. Então, eu preciso só entender como é que é esse rolê. Porque nem eu entendia também. Eu sei que eu estava lá, estava todo mundo postando, eu preciso postar também. E com o tempo eu comecei a estudar, a entender como é que é esse rolê de YouTube, vídeo. E aí você vai pegando as referências. Eu comecei a assistir muito o Whindersson na época, Cocielo, toda essa galera. Falei, pô, como é que eu vou ser o Whindersson gospel, né? Esse era o meu propósito, assim. E aí, bom, aí chegou num teto ali do gospel, né? Porque você teve o maior canal gospel, eu acho Sim. que até hoje você ainda tem o maior volume de inscritos, né? Dentro Sim, de criadores gospel, né? Tipo, o humor gospel é pisar em caco de vidro, sabe? Você andar em caco de vidro. Porque qualquer palavra que você falar, qualquer trejeito que você fizer, qualquer coisinha pode fazer com que você escandalize, eu diria, assim, os evangélicos e tal. Isso dá muita dor de cabeça, é muito trabalhoso. Você tem que pensar na ideia do vídeo por horas e horas, semanas e semanas, você publicar, e é por causa de uma palavra ou outra que você colocou, você é meio que cancelado gospelmente falando, sabe? Então, tipo, tava muito chato isso pra mim, porque eu já tinha postado muitos vídeos já, acho que eu já tinha 200 e poucos vídeos. Nossa, bastante. Então, tipo, eu já tava meio saturado. E aí eu resolvi fazer um empreendimento. Foi o primeiro negócio que eu montei, que foi uma loja de roupa online. Vou montar uma loja de roupa online vestido para mulheres gospel. Você ainda estava lá em Rondônia ou já estava? Não, eu já estava em São Paulo já tinha vindo para São Paulo. É que eu pulei, né, uma parte. Ele deve ter ido na 25, mas continua. Com certeza eu fui na 25. Comprei um monte de vestido assim, falei, porra, vou lançar essa loja online. Lancei a loja online, na primeira semana a gente vendeu R$190. Eu tinha investido 40 mil, pô. E aí, tipo, foi uma facada. Eu falei, caramba, esse negócio de empreender é difícil, né? Esse negócio não é fácil, não. Eu achei que ia dar tudo certo e não funcionou. Porque muita gente pensa assim, o cara é influenciador, né? Antigamente, eu tô falando lá, 6, 7 anos atrás, o influencer, quando ele pensava em criar alguma coisa, ele geralmente era camiseta. Então, tipo, muito influencer tinha camiseta, roupa e tal. Eu falei, pô, não quero fazer camiseta, fazer vestido para as mulheres, né? Só que o meu público era, tipo, sei lá, 90% masculino, sabe? Tipo, 80% masculino. Então, o meu produto ele não combinava muito com a minha audiência. Mas isso eu descobri depois, né? Depois que lançou, né? Eu não fiz o trabalho de casa antes. E aí eu quebrei. Quando eu quebrei, eu tinha vendido o meu canal para uma network que é a Oni RPM. Eu meio que vendi 80% da receita do meu canal até eu pagar um empréstimo, que foi de $10 mil, que dava na época aí 40 e poucos mil reais, que foi quando eu fiz o meu primeiro empreendimento, que foi essa loja aí. Ela deu errado, eu quebrei, fiquei sem grana, e o meu canal, a receita estava comprometida, eu precisava criar um novo canal. E aí fui procurar, ver o que dava para fazer, encontrei um post de Free Fire, bendito seja Deus por esse post. Tinha muito like aquele post, assim, tipo, era uma besteira escrita. Eu falei, cara, isso aqui tá muito alto pelo negócio que é. Vou baixar esse jogo para jogar, para estudar, para ver o que eu quero. Baixei o jogo, gostei pra caramba, assim. Acho que o primeiro dia eu passei umas 12 horas jogando. Eu sempre fui gamer por natureza, né? Jogava Dota e tal. E aí gastei muito tempo, falei, vou gravar vídeo disso aqui. E aí comecei com o Free Fire, porque eu precisava de um canal novo para ter receita, para pagar as contas. Mas aí você tocou num ponto interessante, né? Você tinha ali uma audiência, né, gospel, que vinha basicamente de uma base religiosa. Sim. Né? E, de repente, você faz essa mudança de curso para a área gamer. Né? Sim, Como foi construir uma nova base de fã? O que você acha que foi conquistando? Você foi usando aprendizados que você teve nesse momento? Sim, tipo, quando a gente fala de game, gospel, evangélico e tal, hoje, tipo, é um assunto que já está mais de boa, né? Sim. Mas, sei lá, 6 anos atrás, 7 anos atrás, ainda era meio um tabu, assim, sabe? Tipo, pô, game e tal, você tem um canal que muita gente achava que o meu canal era um ministério, um propósito meu de vida, sabe? Tipo, a igreja tem essas coisas, sendo que eu sempre levei como trabalho, né? Então, tipo, quando eu migrei pro game,
teve algumas críticas, mas foi bem poucas. Mas eu consegui atrair ali uma galera que já era game também, que me acompanha, porque nicho é aquela coisa. Você pode gostar de muitos nichos, assim. Então, tipo, você pode gostar de futebol, cinema, game, dentre outras coisas, e está acompanhando alguém que faz, sei lá, futebol e ele migra para game, mas é um game que você joga. Então, tipo, eu tive um pouco de... Acho que talvez 10 mil seguidores eu ganhei no meu canal novo de game, assim, no primeiro dia, que foi o suficiente para me motivar a continuar postando vídeos, assim. Mas a transição foi bem de boa. E você sentiu muita diferença, assim, quando você mudou de um nicho Não é pra outro? caramba. Assim, quais os diferenciais? O que você usou para se destacar entre tanto criador? Porque, assim, como você, várias pessoas viram ali o post do Free Fire e falaram, vou fazer conteúdo. Mas o que você acha que foi o seu diferencial? Foi essa experiência prévia com gospel? Foi esse senso de sobrevivência, né? Porque, assim, precisou, vamos fazer. Assim, ó, de certa forma, eu já tinha uma experiência, era muito vídeo já que eu tinha publicado no meu canal Gospel. Então, quando eu vim para o Free Fire, eu já estava com a mentalidade de que eu precisava fazer esse canal dar certo, porque eu tinha contas para pagar. Então, tipo, e se eu não pagasse o aluguel, eu ia voltar para Rondônia, tipo, que é o pior lugar que eu gostaria de estar, pelo fato de eu não conseguir, tipo, trabalhar lá, sabe? Tipo, não ter contatos e tudo mais. Isso é um lugar muito difícil, né? 5 mil habitantes, Cerejeiras, onde eu nasci. Então, tipo, eu tinha que fazer o negócio funcionar. E o fato de eu estar me preocupando em fazer isso funcionar, acabou que eu tive uma frequência boa de vídeos, eu postava vídeo quase todos os dias, eu acabei estudando muito o cenário, né? Então, tipo, eu fui entender qual era o rolê do Free Fire, então eu vivi o lifestyle, sabe? Eu acho que o influencer, quando ele vai gravar ou vai falar sobre alguma coisa, é importante você entender a quantidade de pessoas que estão interessadas em ouvir sobre esse assunto. Então, porra, se eu for falar de futebol aqui hoje e for falar de, sei lá, mano, uma máquina de barbear, tipo, é óbvio que eu vou alcançar muito menos pessoas falando sobre máquina de barbear do que falando sobre o último jogo que aconteceu, sei lá, domingo passado. Então, se eu escolho fazer humor, o humor ele é mais amplo do que o próprio game, porque afinal de contas você pode não jogar, mas você quer rir, você quer se entreter, você quer gastar um tempo ali. Então, tipo, eu descobri muito cedo que o nicho que eu tinha escolhido, que era o gospel, ele era meio que uma bolha, sabe? Tipo, apesar de muitas pessoas serem evangélicas e tudo mais, e ter esse rolê tipo, de lifestyle também, dentro da cultura evangélica, de você realmente ser evangélico, né? Tem muita galera que vai pro gospel para lançar CD e tudo mais e não performa porque o crente ele não aceita isso, né? Ele fala, poxa, você tem que viver mesmo o rolê, sabe? Tá interessado na religião. Então, quando eu fui pro game, eu decidi viver o game mesmo. E o fato de eu ter muitos vídeos já publicados, eu só regravei esses vídeos e tirei do contexto gospel, sabe? Então, as histórias que tinha um pastor, eu tirei pastor e botei qualquer outra pessoa. Então, tipo, eu já tinha muito roteiro pronto e vim nessa ideia e foi muito legal porque o alcance foi muito maior. Sabe, tipo, eu estava falando para mais pessoas. Eu acho que isso abriu minha cabeça muito rápido. Eu falei, cara, é sobre isso que eu quero fazer agora, eu quero fazer game. Essa transição foi muito de boa e já tinha uma experiência, né? Só usei a experiência a meu favor. Mas você chegou a explorar essa questão do humor, né? Você comentou comigo que você já trabalhou também, já fez shows de stand-up, né? Sim, eu sei fazer stand-up. Tipo, a questão é que o stand-up ele tem umas regras que você tem que cumprir. E porque o stand-up na prática você tem que fazer a pessoa rir a cada 5 segundos. Então, tipo, é só você de frente pro público, com a câmera, ali se você estiver gravando, o microfone, e a cada 5 segundos você tem que trazer ali um tipo de humor. Foi assim que eu aprendi a fazer stand-up. Falei, pô, é assim que faz humor, então eu vou estudar, vou tentar aprender a fazer esse negócio. Só que eu achei muito difícil, assim, é muito muito trabalhoso, assim, eu acho que é outro rolê. Tipo, vídeo e stand-up são duas coisas totalmente diferentes, sabe? O stand-up, tipo, vai gastar muito tempo, você tem que ter história, você tem que decorar o roteiro. Então, tipo, você tem que frequentar lugares, tem que assistir muito stand-up, criar a piada própria, testar a piada o tempo inteiro. O vídeo é muito diferente, assim, o vídeo parte muito mais para o entretenimento, com alguns toques de humor, que acaba ficando mais simples, né? Então, tipo, eu acabei deixando o stand-up um pouco de meio off, e focando somente no entretenimento, vídeo, YouTube. Mas se a gente pudesse, assim, olhando em retrospectiva, hoje em dia que você já está mais seniorizado, né? Olhando para a sua história no passado, Rô, me conta, assim, o que você acha que realmente fez, assim, você se destacar entre tantos criadores, no sentido, assim, de, eu acho que foi minha garra,
foi esse improviso? Porque na frente das câmeras o improviso ele é Ele muito é, necessário, ele é né? essencial. Cara, eu não sei, assim, tipo, eu sou muito modesto também. Eu sou muito modesto. Eu acho que eu estava pronto, eu estava preparado no momento certo, na hora certa. Teve uma pandemia, então, tipo, eu já estava estudando o rolê game também. E tem a maldade da experiência também, sabe? O negócio de prender a atenção, sabe? Tipo, storytelling. Você vir também com, tipo, gerar conexão com a galera. Então, tipo, todos os meus vídeos eu sempre preferi falar na primeira pessoa do que, tipo, a galera, tipo, muito... E aí, pessoal? E aí, galera? Como é que vocês estão? Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal e tal, e eu sempre fui direto, sabe? Tipo, e aí, meu manão? Fala minha tropa. Até o tropa é legal, porque ninguém usava. Depois, todo mundo começou a usar tropa, aí eu deletei tropa. Eu comecei a ir sempre no... Inventei uma palavra que é o platina, né? Então, que é uma coisa minha. Eu pensei, poxa, como é que eu vou trazer essa galera para mais próxima? Eu preciso dar um apelido para eles, né? Porque quando você gera conexão com a sua audiência, você faz eles se importar. A galera acha que o que vai dar resultado no seu YouTube, no seu TikTok, nessas coisas... Na minha época, né, era ativar o sininho de notificação. Todo mundo, os influencers, todo mundo batia nessa tecla. Eu falei, cara, tipo, isso aí para mim é mó besteira. Tipo, você tem que gerar conexão com esse cara para fazer esse cara lembrar que toda quinta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo, sabe? Então eu sempre me importei em tentar falar uma comunicação mais direta. Então, tipo, e aí, Platina, como é que você tá? Aqui é o Gatão gravando mais um vídeo para você. Sabe, tipo, sempre na primeira pessoa. Então, tipo, insights como esse que me fez, tipo, eu já estava pronto, sabe? Eu já sabia essas informações. Eu já entendia que os primeiros 1 minuto do meu vídeo eu precisava chamar a atenção dessa galera, segurar eles. E por isso que veio as reflexões, né? As reflexões que eu criava, eu sempre criei bastante reflexão, que era para gerar mais conexão com esse cara, sabe? Tipo, é dar conselhos para ele, como se eu fosse um amigo mais próximo. E é bem comum, assim, eu encontrar os meus fãs e abraçar, chorar, falar, você foi muito importante para mim e tal, porque eu realmente levei muito a sério essa parte de me conectar com a minha audiência. E dentro desse processo de criação, você vinha ali com um canal de YouTube, aí também teve uma transição também para a era das lives, né? Do Sim. live stream. E o que você sentiu de diferença? Porque num você tem ali os comentários, no outro você tem o público interagindo ao vivo, né? Como que é essa dinâmica? É tipo, a live é bem diferente, assim, live e vídeo são duas coisas totalmente diferentes. A live você tem que estar o tempo inteiro presente, então você vai no banheiro, você perde a audiência, então tipo, você tem que estar sempre presente, prestando atenção, ouvindo, é realmente muito focado em gerar esse entretenimento que vai acontecer de maneira espontânea, mas você vai precisar criar ali um roteiro, uma ideia dessa live, uma construção. Claro que o entretenimento que você vai gerar, na maioria das vezes, vai ser espontâneo, ele vai acontecer, mas eu recebi um convite para fazer live. Poxa, eu não vou lembrar a data, eu acho que era 2019, 2020. E falei, cara, vou fazer essa parada de live aí. O contrato era bom, então eu tinha que postar menos vídeos, né? Falei, poxa, vou postar menos vídeos, vou guardar mais ideias, isso é legal também, que eu não preciso, né? Vou fazer live. E fui pra live e me apaixonei, cara, com o rolê de live, assim, achei muito legal. E falei, vou focar agora e começar a gerar entretenimento o tempo inteiro para essa galera, né? Porque live é muito difícil, porque imagina, tu vai passar 5 horas falando, né? Tu vai passar, tipo, 6 horas conversando, dialogando. Então, haja assunto, né? Por isso que é importante você ter um jogo por trás, né? Uma transmissão de alguma coisa que ocupe esse tempo para você não ter que ficar ali falando e gerando e dialogando esse tempo inteiro, porque tem que ser uma máquina, né? E falar em máquina, mas aí a gente está falando com uma pessoa que veio do gospel, criou um canal gamer, já estava ali na crista da onda do Free Fire. A ideia, como que surgiu a ideia de ainda criar uma organização? Como que você criou a Los Grandes? Em que momento que aconteceu essa virada de chave? Ou foi... Porque antes tinha uma necessidade, né? Eu não quero mais vender vestido, vou criar um canal de game. E aí? Foi. O game, eu fui entendendo como é que funciona o rolê, assim. Então, tipo, eu tinha um squad com 3 amigos meus, eu encerrava a minha live, a galera ia para a live desses meus amigos. Esses meus amigos começaram a receber proposta de contrato, né? Então, tipo, eles começaram a ganhar dinheiro, eu descobri que o meu squad, eles vão ganhar dinheiro. Então, eu tinha que selecionar muito bem quem era esse meu squad, porque eles iam ganhar dinheiro por causa da audiência. Eu ia jogar os torneios, né?
E eu tinha 3 amigos meus que jogavam comigo. E durante esse torneio tinha muita visibilidade, as pessoas assistindo, queriam ver o El Gato matando, queriam ver o El Gato atirando, porque eu, além de eu fazer humor, também era muito bom na bala, né? Desculpa, também era muito bom na bala. E aí, com o tempo, tipo, eu comecei a receber muito convite para jogar. Tipo, vem jogar esse torneio, vem jogar esse campeonato. E eu, com muito tempo também, eu tive que decidir, ou eu vou ser pro player, ou eu vou fazer live stream. Porque o pro player precisa treinar, ele precisa jogar os jogos quando acorda, vai jogar jogo, vai fazer treino. É muito mais performance ali de jogabilidade. E stream não, stream é outro rolê, sabe? Tipo, e eu tava ficando sem ideias de live, então, tipo, pô, eu vou terceirizar isso aqui, eu vou chamar uns amigos meus, uma galera que eu acho que é boa, vou botar para jogar. E aí, com o tempo, foi chegando o patrocínio, foi chegando as coisas para esse time que tava jogando, e aí eu descobri que eu tinha um time, eu tinha uma organização, foi uma coisa que aconteceu, sabe? Não foi planejado, tipo, pô, vou fazer aqui um time de esporte eletrônico, vai não sei o quê. Não, ele aconteceu com o tempo, sabe? Mas essa coisa de acontecer, assim, você engajou uma comunidade inteira, né? Eu não sei se quem acompanha esportes, a Los Grandes é conhecida como a Onda Laranja, né? Ela chegou a ser a segunda maior organização em número de seguidores da América Latina. Hoje ainda deve estar no top 5, né? Sim. Então, assim, deu muito certo, né? Como que foi, assim, o que mudou de responsabilidade? De repente, de creator, você tinha lá 100 pessoas, 200 abaixo de você, e como que foi essa evolução? Porque a Los hoje já tem mais de 5 anos, certo? Sim. Cara, a Los, ela foi acontecendo, assim, a gente foi sendo convidado para outros jogos e tal, e a gente descobriu que a gente tinha torcedor, o pessoal realmente torcia para Los Grandes, e começaram a cobrar, a Los não tá no LoL, a Los não tá em tal coisa, a Los é só um time de Free Fire. E eu falei, pô, vamos expandir esse negócio então, vamos ver se tem um negócio pra gente trabalhar, né, se isso aqui, tipo, funciona, deixa eu ver o que eu faço. Só que assim, eu não estudei, né? Eu não estudei marketing, eu não tenho ensino médio completo. Tipo, a minha experiência com empreender, eu tinha montado uma loja de roupa. Então, tipo, eu ainda tinha que fazer live, eu tinha um monte de coisa para fazer. E eu tenho que montar uma empresa agora de esporte eletrônico que vai jogar jogo. Cara, eu tô completamente fudido, né? Porque a vida pessoal do creator, ela é bem sacrificada, né? É muito difícil. E aí comecei a procurar gente, comecei a entender, correr atrás, montar estrutura, montar agência, trazer mais pessoas e tal. Eu acho que assim, os primeiros 3 anos foi muito caótico, assim, caótico mesmo, de uma bagunça, né? O pessoal até apelidou a Los Grandes de várzea, né? O pessoal, é uma várzea esse negócio. Só que mesmo na bagunça ainda estava funcionando, sabe? Tipo, ainda estava... a gente continuava crescendo ano após ano. E eu tive, eu tive bons contatos, me conectei com boas pessoas e passei por um aprendizado, assim. Comecei a entender que eu entendi o negócio que eu tinha, o tamanho do negócio que eu tinha, porque nem eu tinha noção do tamanho das coisas que eu estava construindo. E trouxe um CEO, né? Eu descobri o que era CEO. Olha, trouxe o CMO, descobri o que é CMO. Olha só. Eu trouxe head de operação, estruturei a empresa, assim. Criei um CNPJ, tipo, a Los Grandes, acho que com uns 3 anos não tinha CNPJ, a Los Grandes, era tudo, é o gato. Então, tipo, Gente, criei um CNPJ. Se alguém da Receita aí, por favor, ignora, corta isso na edição, por favor. Eu demorei, sei lá, 4 anos, 3 anos para patentear a marca, não tinha... Cara, era uma bagunça, como eu tava falando, né? Então, mas tem uma justificativa, né? No caso de organização de esportes, eu acho que ela nasce muito da paixão, né? Você mesmo falou, juntou um, juntou outro, não foi? Sim. E a gente sempre me interessei muito pelo negócio que eu tinha, né? Que é Los Grandes. Então, tipo, eu quero muito fazer esse negócio dar certo. Era sempre isso o meu pensamento, eu preciso fazer esse negócio dar certo. Tivemos boas fases de crescimento, de faturamento alto, mas tivemos fases muito ruins também, de prejuízo e das coisas não funcionarem, contrato sendo quebrado, né? Então a gente teve a Lojas Americanas como tipo, o maior patrocinador da Lojas, e eles simplesmente, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com Lojas Americanas, e a gente tipo, passamos por fases ruins, né? E eu tive que aprender a passar por fases ruins, entender o meu negócio e... Cara, hoje eu vejo a Los Grandes como um negócio que me dá muito orgulho pelo fato de... tinha tudo para dar errado, sabe? Tipo, não era para ter dado certo esse negócio. E com o tempo
tempo, a gente conseguiu acertar os pauzinhos, sabe? E fazer o negócio funcionar. E ver a Los Grandes como está hoje, a estrutura como está hoje, tipo assim, é de dar orgulho. E descobrir que eu aprendi, sabe? Tipo, consegui... Mas hoje não é nem mais organização, né? É uma empresa. Hoje né? é uma empresa, a gente tem, sei lá, 70 e poucas cabeças trabalhando. Temos times em várias áreas, assim, além do esporte eletrônico, que a gente atua no LoL. Fez importantes parcerias. Fizemos né? importantes parcerias, a gente comprou a T1 também, então, tipo, que é uma das primeiras coisas, uma das primeiras pessoas a fazer isso no game, né? Porque a T1 tem o time deles, né? Tipo, é como, sei lá, o Flamengo comprar o Atlético, tipo, o Flamengo comprar o Cruzeiro, tipo, isso não faz muito sentido, né? Mas pra gente fazia porque a gente é muito bom de mídia e eles são muito bons no competitivo. A gente tinha um déficit no competitivo, já na parte de mídia a gente sabe o que fazer, então a gente se complementou, né? Porque do lado de lá também faltava esse trabalho. E desde que a gente fez essa fusão, né? A Los Grandes voou, assim, tipo, foi um puta deal, assim, eu diria, assim, acho que um dos melhores negócios que a gente já fez como Los Grandes, porque eu consegui me ausentar o suficiente para eu atuar nos meus negócios e participar do conselho da Los ali uma vez no mês, apenas muito estratégico, né? Minhas participações muito estratégicas. E funcionou, né? Virou uma empresa que até tem investidor, tem tudo para dar tudo funcionando, né? Vocês percebem que é muito curioso, né? A gente começa conversando com o El Gato e agora a gente está falando com o Rodrigo Fernandes, empreendedor, né? E aí falando um pouco disso, né? Você chegou na Los Grandes, uma mega empresa, já é um criador de conteúdo estabelecido, um influenciador aí super seguido nas redes sociais, engajou todo mundo. O que aconteceu? Aí você parou ou você continuou? Cara, eu acho que assim, o influencer ele nunca para. Tipo, você pode perder seu Instagram, você pode perder seu YouTube, mas se é a única coisa que você sabe fazer, cara, você vai fazer isso o resto da sua vida. Assim como para qualquer profissão, você vai ter altos e baixos baseado tipo, no tema que você está trabalhando, né? Então, tipo, o Free Fire, ele já teve o seu auge, assim. Então, com o tempo, ele foi caindo. Aquela parada do nicho que eu falei no começo, né? Tem menos pessoas interessadas sobre esse assunto. Tem menos pessoas querendo ouvir ou interessadas sobre esse tema. Então, começou a ter muito desinteresse no Free Fire. E nesse desinteresse, eu também comecei a ter desinteresse do próprio Free Fire, nesse rolê. E aí, tirei um ano sabático, que foi 2022, eu tirei um ano sabático, assim, o Ricardo fala que eu nunca mais larguei esse sabático. E aí tirei um sabático e desde então eu tenho atuado muito mais nessa parte, tipo, eu não tenho mais compromisso de postar vídeos semanalmente, eu não estou muito nesse rolê há muito tempo, assim. Eu tenho muito mais focado nos meus negócios, tentando entender o que eu construí, como que eu posso somar dentro dessas coisas que eu construí, e aprendendo a empreender também, né? O lado corporativo das coisas, fazendo mais reuniões, me conectando com mais pessoas, criando novos negócios. Nessa busca, como que você chegou na área de tecnologia? Cara, porque eu acho... sei que você é um apaixonado. Eu acho que... O primeiro projeto aí já foi um projeto disruptivo. Eu acho que tecnologia, para mim, cara, é a coisa mais legal do mundo, porque, cara, eu tô na internet, então, tipo, eu aprendi a ganhar dinheiro digital. Tipo, desde sempre. Para mim, o dinheiro ele tá na internet, ele funciona de maneira digital. E, cara, a tecnologia ela vem para trazer qualquer ideia que você tem, qualquer funcionalidade, qualquer coisa que você acha que é disruptivo, que é legal, que é interessante, que é viral, trazer para a realidade. Que eu sempre pensei assim, poxa, se eu tenho criatividade para construir uma ideia de vídeo, será que eu consigo ter criatividade para construir uma ideia de negócio? Será que a criatividade ela é uma força que eu tenho capaz de fazer com que eu crie qualquer coisa que seja legal, ou ela está só limitada a entretenimento e etc. Então eu falei, cara, vou tentar empreender, vou começar a construir ideias e tal. E fui aprendendo também, tipo, assim como em qualquer área que você vai atuar, você começa aprendendo, né? A gente não tem uma faculdade de empreendedorismo. Os caras falam assim, claro que tem evento, tem palestra, tem mentoria, tem tudo mais. Mas é um negócio muito pessoal, empreender é um negócio muito pessoal, né? Qual foi o primeiro projeto que Cara, eu acho que assim, velho... Que você viu assim, isso é diferente do que eu faço, vou treinar. Eu acho que eu já tive tanta ideia, porque para mapear uma aqui é difícil. Assim, eu acho que eu já tive uns 12, 10 negócios assim, que eu botei para rodar. Você não tentou fazer um aplicativo também? Sim, eu fiz um aplicativo de paquera. Foi na época do sabático, né, Ricardo? Foi na época do sabático. Eu cheguei a ter 1 milhão de downloads nesse app. É um app que era para
como diria assim, é um negócio muito focado em conexão de pessoas, mas para facilitar essa conexão, porque era como se fosse uma rede social para gente solteiras, tinha alguns atalhos para você chegar até essa pessoa. Então, ao invés de você dar like, você podia desbloquear o chat e ir pagando para conversar com essa pessoa até o momento que ela te dá o like de volta, e você dá match, e aí passa a ser gratuito, né? Só que tinha alguns termos de uso da própria Apple, então a gente não seguiu algumas regras que a gente deveria seguir, e eu nem sei qual é o termo disso no business, mas a gente pecou numa área do business assim, que se chama, né, jurídico e tal, e o app saiu do ar. E aí eu engavetei, eu tenho a tecnologia, né, eu tenho até os leads, tenho os usuários, e eu devo relançar esse negócio quando eu tiver com mais tempo, né? Porque eu descobri também que negócios, por mais simples que pareça, cara, você tem que dedicar tempo, complexo, sabe? né? É tudo muito complexo. Então, hoje eu tenho lançado muita coisa, muito pouco coisa própria, mas tenho me tornado parceiros de muitas empresas, né? Então, tipo, eu acho que eu entendi que esse caminho é mais fácil até que eu tenha tempo suficiente para viver por uma ideia, né? E aí você passa para os dias de hoje, né? Que assim, você teve a questão do app, teve seu aprendizado, aí você continuou na tecnologia e hoje você está com um jogo. Sim, eu montei uma empresa que é a Moon Knight. A gente montou essa empresa com o propósito de produzir games e vender para fora, né? Então eu investi nesse negócio, a gente começou a vender alguns jogos, a gente chegou a fechar alguns acordos legais e tal, mas nada muito animador, né? A empresa tinha caixa, tinha 2 anos de caixa, então tipo, era um negócio que já estava funcionando, só que a escala estava muito devagar, e aí eu tive a ideia de lançar um jogo. Eu falei, cara, vamos lançar um jogo, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que é legal. Não, eu durmo pra caramba, acho que a coisa que eu mais faço é dormir. Eu trabalho muito pouco, mas eu tento, o pouco que eu trabalho, ser produtivo, né? Aí... Chegou no jogo. Cheguei no jogo. Aí eu fui fazer uma live, e nessa live eu contei a ideia do jogo e o bagulho assim, papocou, mano. Viralizou pra caramba, todo mundo começou a falar desse jogo. É o Hero, é o Hero, é o Hero, é o Hero. A gente chegou a ter 700 milhões de views na hashtag É o Hero no TikTok. Então, tipo, foi um bagulho bem viral, falamos com todo mundo que você imaginar do game, de Tencent, a Epic Games, tipo, tudo que você imaginar a gente falou. Conversamos com muita gente, a gente bateu vários recordes dentro dessa área de games, assim. A própria Unity, que é a plataforma que a gente usa para desenvolver jogos, lançou uma atualização baseada nos feedbacks da comunidade ao Hero, assim. Então, tipo, a gente fez muito barulho, assim, foi uma experiência bem legal. Mas ainda como empreendedor, ainda segue nos aprendizados, né? Aprendi muita coisa com El Hero, assim, tipo... Eu acho que a gente sempre vai ter coisas para aprender, a gente está sempre o tempo inteiro aprendendo, né? O que aconteceu no lançamento? Eu quero que você traga essa história para esse pessoal. O lançamento, a gente lançou o jogo 7 horas da noite, e aí foi o primeiro erro, porque às 7 horas da noite não tinha suporte online por gateway de pagamento, sabe? Então, tipo, a gente acabou derrubando o checkout da Pagar.me, que a gente não derrubou a API, a Pagar.me em si, mas na parte de checkout você tinha que botar o endereço e tudo mais, tinha um limite, né, de requisição de usuários ali, e a gente tinha, sei lá, 150 mil pessoas no checkout, né, para fazer a compra das skins, e ele, sei lá, aguentava 1.000 pessoas, tipo, 1.500 pessoas. Então... A gente teve reuniões, a gente falou da grandeza do negócio, batemos papo, a gente reafirmou, falou, mas ainda não foi o suficiente. E eu acho que um erro aí, a gente não tinha um gateway de pagamento reserva, sabe, já implementado. Então, tipo, eu diria fomos faixa branca em algumas coisas, você sabe? Participa de todos esses momentos, né? Lógico. A parte mais legal é o lançamento, assim, aconteceu, tá no ar, sabe? Você idealizou, você pensou e agora tá funcionando, tá aí para todo mundo. Você não traz só a sua experiência como gamer, de quem joga, né? Orientando ali o desenvolvedor, mas você também soa junto, né? Vai. Como se skin the game. Skin the game. Tipo, tem que viver um negócio, como falei, tipo, fazia muito tempo que eu não lançava um negócio, né? Eu tinha lançado o Tuyu, que tinha funcionado, tem o CAC era baixo, o LTV estava baixo, tipo, é um negócio que eu vou reativar, eu vou botar no ar, mesmo que, tipo, faz 3 anos, né, 4 anos atrás, para construir um negócio era muito caro,
Hoje, para você construir a mesma coisa que eu construí de tecnologia ali com o Tuyu, cara, eu vou gastar uma mixaria hoje com inteligência artificial. A tecnologia ela evolui muito rápido, né? Então, tipo, hoje com inteligência artificial, com todo o rolê que aconteceu assim dentro dessa parte de tecnologia, tá muito mais simples fazer as coisas. E também com essas outras histórias que você construiu, fazendo jogo, fazendo outros negócios, certo? Exato. Então, tipo, para mim tá mais fácil hoje. Hoje eu tô, como eu falei, eu preferi virar sócio e parceiro de empresas que têm um ideal legal e que eu consigo agregar com a experiência que eu tenho, sabe? Tipo, então eu tô num momento que eu olho para o negócio e eu falo, cara, eu consigo ajudar com vocês numa área chamada marketing. Eu consigo ajudar realmente vocês. A gente consegue criar boas ofertas. Eu sei quais são as ofertas que vai performar. Porque quando você cria um negócio, o camarada fala, pô, vou lá contratar um influencer, né? Então vou fechar um influencer. E acha que é mil maravilha. Hoje o que tem de empreendedor, agências, as próprias agências, grandes negócios assim, que estão muito frustrados com essa parte de influencer, né? Essa mídia de influência, compra de mídia de influência, porque peca muito no caminho, né? Às vezes peca na oferta, às vezes peca no público-alvo, peca na comunicação. Então, tipo, eu já fiz publicidades eu já fiz a mesma publicidade com influencer que tem, acho que 30 milhões de seguidores. Nós dois fizemos a mesma publicidade. E como eu estava por dentro da agência que fez o negócio, né, que eu ainda sou sócio desse negócio, mas me ausentei, como eu falei, mas estava mais presente no rolê. Tipo, eu sei que o stories dele bateu, acho que foi 2 milhões de views, e o meu tinha batido 80 mil views no dia. Cara, eu performei 3 vezes mais do que esse cara. Porque antes de eu divulgar, eu pedi uma oferta específica para mim, baseada no meu público, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso que vocês criem uma oferta para esse rolê, sabe? Tipo, porque a oferta que vocês estão me oferecendo, ela não vai... Eu tinha certeza que não ia converter, não conecta com o meu público. Então, tipo, eu acho que eu como influencer e o fato de eu ter empreendido, né, empreender, criar negócio, me deu muita experiência, muita bagagem, até para melhorar a minha performance como influencer, como um contratado, como alguém que fechou um negócio para uma empresa que espera de mim resultados, né? Então, se uma empresa me procura, é porque ela acredita que eu vou trazer resultados. Pode ser que não no curto período, mas a longo prazo. Pode ser que não diretamente no meu Instagram, nas minhas redes sociais, mas como a minha imagem, fortalecendo o brand, exposição de marca. Então, tipo, todo esse rolê que pode acontecer por fora. E eu falei, cara, eu preciso aprender isso, né? Porque eu acho que eu estou vivendo essa parada, então eu preciso entender muito sobre isso, e é o que eu estou fazendo hoje. Então eu fecho parcerias, Media for Equity, já ouviu falar? Me dá 5% desse negócio, eu falo o resto da vida. E aí os caras dão, eles trabalham, eu divulgo, e no final a gente recebe uns dividendos, assim, tá tudo certo. Eu preciso complementar toda essa humildade, assim, na hora de lançar o El Hero, no dia do lançamento, eles tinham mais de 1 milhão de downloads, por isso que caiu o gateway de pagamento. Porque então, esse moço, ele não respeitou o planejamento de marketing, porque é aquela genialidade do creator, né? É de falar, vou ativar agora que isso vai viralizar. Cara, a gente teve 150 mil pessoas jogando simultâneo o jogo, né? Tipo, a gente tinha mais players do que o LoL, do que o Valorant, do que vários jogos naquele horário, né? Pois é. Foi bem legal, São estratégias, é onde você constrói a comunidade, mas você domina ela tanto que você traz todo esse aprendizado na hora de executar o negócio, né? E atualmente, o que a gente tem aí no radar do Delgato atualmente? Cara, hoje eu tô com a Tride, que é uma plataforma de predict marketing. O que eles fazem... O que é isso? O que eles fazem é o seguinte, o Elon Musk, o Donald Trump vai deportar o Elon Musk até dezembro. E aí você vai lá e aposta entre sim ou não. Se a tua opinião é o sim, que está lá em 50%, e o Donald Trump começa a falar mais, vou deportar, desgraçado, não sei o que, não sei o que lá. Esse sim, ele começa a valorizar, porque os sinais é de que isso pode ser realmente que aconteça. E se você apostou no sim, o teu dinheiro começa a valorizar ali com o tempo, você pode tirar a qualquer momento e tal. E eu achei muito legal, porque eu acho muito viral a ideia, sabe? Então, tipo, tem muitas ideias virais de marketing que você pode criar sobre coisas que podem acontecer a qualquer momento. Assim, então, tipo, palpite todo mundo gosta de dar, né? Exato. O El Gato vai falar mais um palavrão até os próximos 5 minutos dessa... Não, o El Gato não vai né? falar Então, palavrão. mas aí depende. Se tiver sim lá,
aumentando e eu botei meu dinheiro no Sim, daqui a pouco eu solto um negocinho ou outro, entendeu? Mas aí, no caso, é uma ferramenta... Quando eu posto no Sim, tem gente que está postando no Não. Exato. Então, eu não estou jogando com uma máquina, eu tô... Não, você joga sempre contra outras pessoas, então a casa, ela sempre ganha, mas ela ganha porque tem uma taxa. Então, tipo, você não aposta contra a casa, então eu não preciso de... por licença para cassino nem nada, porque não é um cassino, não é uma bet, você aposta contra outras pessoas. E cara, eles são muito, tipo, eles são novos assim, então eu acho que eles têm 1 ano de negócio. Eles nem tinham Pix na plataforma, é um negócio feito tudo em blockchain, Web3 também, que é um assunto que eu gosto pra caramba. E eles estão vindo pro Brasil, adicionaram o Pix e eu tô cuidando junto com eles, assim, dessa parte de influencer, marketing e tal. E aí, como eles têm, cara, sei lá, mais 2 outros negócios, assim, que eu tô bem dedicado e atuando no conselho da empresa e dando insights de marketing e, ao mesmo tempo, também sendo embaixador da marca, assim. E assim, falando aqui, né, a gente num evento de influenciadores, plataformas, etc., sobra tempo ainda para abrir uma live, para jogar um joguinho com o público? Como que a parte do influenciador, ela fica adormecida ou você tem, não, uma vez por semana eu tenho que estar lá falando com a minha audiência? Ou o público cobra? Sim, tipo, eu tô bem ausente pra caramba, mas eu acho que é normal também, eu acho que eu levo muito como amizade, né? Eu tenho amigos que eu não falo há 1 ano e do nada eu ligo pros caras como se tivesse tudo certo, sabe? Então, tipo, eu levo o meu canal assim também. Se eu tiver uma ideia agora, eu vou gravar, mas também não vou ficar me esforçando para tentar ter essa ideia. Tipo, eu tô deixando a vida me levar como influência, assim, porque é o que eu falei. É um negócio que eu vou fazer o resto da minha vida. Então, tipo, semana passada eu acertei um vídeo, bateu 3 milhões de views, legal, mas não tô me importando muito com isso, de tipo, poxa, eu preciso acertar mais um vídeo, eu preciso publicar mais um vídeo. Não, eu tô vivendo assim, eu tô gastando meu tempo com aquilo que eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, me interesso por alguns assuntos específicos, então eu tô gastando tempo com esses assuntos que eu tô mais interessado, e de vez em quando eu abro uma live, né, então, tipo, tô assim. E agora sim, a gente dando aquele dedinho de conhecimento, né? No geral, hoje, você começou lá atrás, esse mercado de essa creator economy, os influenciadores atuais, como que você vê o desenvolvimento hoje, né? Porque você citou várias vezes, hoje em dia é mais difícil, hoje em dia... Tem um aprendizado que você consegue compartilhar com a gente sobre isso? Olha, hoje tem o que dita o jogo hoje é o algoritmo, assim. Meio que você não vai conseguir fugir disso, né? Então, você vai começar hoje o teu canal, o teu YouTube, você vai começar como influencer, você vai ter que escolher uma plataforma, porque por mais parecido que seja, as plataformas são muito diferentes de uma para outra, sabe? O público do Facebook é um, o público do TikTok é outro, o público do Instagram é outro. Então tem que ser um negócio bem pensado para você... Tem muita gente que super teria dado certo no TikTok, mas ele enfiou todo o conteúdo dele no YouTube, sabe? Tem gente que, estaria estourado se ele tivesse focado no Instagram, mas ele gastou todo o conteúdo dele no TikTok, que não entregou porque ele não seguiu algumas regras do TikTok e ele tá frustrado achando que não é um bom influencer. Hoje, mano, as pessoas postam vídeo comendo caranguejo, velho. Eu vejo o vídeo com 5 milhões de views, o cara só tá comendo. As pessoas querem assistir alguma coisa, né? As pessoas querem gastar o tempo com alguma coisa. Então, tipo, o que você tem que pensar é como é que eu vou participar da vida desse cara por 1 minuto, ou 5 minutos, ou 10 minutos. Como que eu vou chamar a atenção? Tem muito curso por aí, e eu acho que esses cursos eles são bons e ruins ao mesmo tempo, porque ensinaram a gente que a gente tem que prender a atenção pelos primeiros 5 segundos ou pelos primeiros 10 segundos. Então, tem ali algumas, né, eu diria, algumas estratégias que você pode usar para segurar esses 5 segundos. Aí o cara fala, você tem que chamar a atenção, você tem que contar uma coisa e falar. Tem muito vídeo assim, né? Vou te mostrar 10 coisas e tal, mas o melhor tá no final do vídeo. Então, tipo... Porque teve um tempo que o que importava era time watch, né? Watch time, tipo, tempo de tela. E o algoritmo vai mudando com o tempo e tem gente que só se importa com esses 5 segundos, né? Então, tipo, 5 segundos do vídeo dele é puta interessante pra caralho, mas depois dos 5 segundos, ninguém mais quer saber desse vídeo. Então, ele alcança a audiência, mas não tem seguidor, porque as pessoas não achou ele interessante o suficiente para assistir um outro vídeo.
Então eu diria que, por mais que você estude, entenda sobre o algoritmo, entenda sobre as coisas, eu acho que no final das contas você tem que ser interessante. Você tem que ser uma pessoa interessante. Você tem que ser alguém que as pessoas queiram aprender, queiram saber mais, as pessoas têm que ficar curiosas ao seu respeito. Então você tem que parecer ser interessante, né? Então eu acho que o exercício é muito mais pessoal. Eu acho que ser creator é isso, é um negócio muito pessoal, né? Eu já vi pessoas que falaram, vou criar um canal, vai ser assim, assim, assim. Eu falei, puta merda, isso aí vai dar muito ruim. E o cara ir lá e estourar, sabe? Tipo, eu já vi pessoas falando para outras, isso aí vai ficar... Isso aí, 2, 3 meses já está falido. E o camarada, 2, 3 meses, está gigante, se tornando um dos maiores do Brasil, sabe? Então, eu acho que é um negócio muito pessoal. É você pensar assim, poxa, como é que eu consigo ser interessante e qual é a plataforma que é mais interessante para mim, né? Então, eu tive um vídeo que é um exemplo disso, que é um vídeo que eu postei cortando o cabelo, que eu fazia ali é um vídeo que o menino espirra, aí o barbeiro passa com a máquina assim e fica uma linha foda, sabe? Fica uma linha, eu falei, vou fazer a mesma coisa. Só que no meu eu espirrei e aí eu passei um ketchup assim na navalha e aí ficou como se tivesse uma mancha de sangue, que eu tivesse me cortado, eu fiz uma cara feia, postei no TikTok, flopou, bateu 20 mil views, postei no Instagram, flopou, ele até foi removido, acho que com 100 mil views eles tiraram, porque acharam que era realmente sangue, e no YouTube bateu 108 milhões de visualização, tipo... Foi pro mundo inteiro. Tipo, os maiores comentários são de russo, a galera russa comentando e tal. Então, quer dizer, o problema não era o conteúdo, sabe? Tipo, o conteúdo quase nunca, hoje em dia, né? É o segredo pro negócio. O conteúdo é o segredo para você ganhar seguidores. O conteúdo é o segredo para você reter essa audiência. Mas se falando de viralização, tipo... É o algoritmo. É simplesmente a plataforma olhar, entender a base do que está dando ali de visualização, comentários e tudo mais, e joga esse vídeo para frente. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não estudo muito algoritmo, mas eu tenho muitos amigos que são influencers. Está aqui o Vanquilha, levanta a mão aí, Vanquilha. O Vanquilha é o rei do algoritmo, cara. Ele chega do nada e fala, mano, é assim, assim, assim. A gente gravou um vídeo ano passado, eu olhei para essa porra, não vai para frente. O vídeo estourou, mano, papocou o vídeo. Então é muito isso de... O TikTok, por exemplo, se você reparar, se você pegar o teu TikTok agora e começar a rodar, você vai perceber que é uma pessoa falando na primeira pessoa para você. Tipo, é quase sempre, gente, pessoal, vocês viram uma fofoca? Galera, vocês não vão entender. Se você ver o teu fly, vai ser basicamente assim. Ainda mais essa galera que tá vendendo TikTok Shop, é sempre, tipo, como se você fosse a pessoa... como se estivessem gravando um vídeo só para você, né? Então, tipo, o TikTok é muito isso. Então, dependendo de como você começa o seu vídeo... Só de olhar eu já sei onde. Se você vive muito assim nesse negócio de rede social, você, puta, esse vídeo aí é pra TikTok. O Pobrejo fala muito isso aí também. Às vezes a gente grava um vídeo e fala, mano, esse vídeo aí é pra TikTok, esse vídeo é pra tal coisa. Então, tipo, eu acho que de maneira natural, você começa a aprender como é que é esse rolê de influência, né? Então, se você quiser só viralização, você segue por esse caminho. Se você quiser, ter seguidores e levar isso como uma profissão, você precisa ser interessante para gerar seguidores e assim ter uma frequência ali de visualização e tudo mais. Gente, eu tô aqui com o Rodrigo Fernandes, é o gato. Gostaria que você se despedisse da galera, mas eu quero agradecer essa aula, tá? E deixasse aí o seu recado final pro pessoal que veio te ver. Então, galera, mó legal aí bater um papo com vocês, falar aí de mídia e tal. Eu sou muito, sei lá, eu não sou muito sentimental, não. Queria falar alguma coisa mais sentimental agora, tipo, mó da hora e tal, mas não tenho muito a falar, não. Eu acho que tem muita coisa pra gente ver aí. Quem quiser bater um papo, trocar uma ideia, tô aí hoje o dia inteiro. Vai ser legal conhecer vocês também. E acho que é isso aí mesmo. Gente, muito obrigado, Rodrigo. Valeu.